Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Boa noite, graça e paz a todos. Felizes por estarmos mais uma vez entrando aí na sua casa através dessa live. Poder dizer que mais uma oportunidade nós temos de podermos sentar à mesa do Rei e participarmos da ceia do Senhor. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês de março. Nós vamos celebrar a ceia logo mais e é um momento de você parar tudo que você está fazendo, né? Deixa aí o que você está fazendo, mesmo. Muitas vezes a gente se folga por estarmos dentro das nossas casas e vai ouvir a palavra fazendo alguma coisa. Para tudo que você está fazendo e nós possamos juntos meditarmos no momento da partilha do pão, né? Por que o pão? O que representa o pão? O que representa o sangue, o suco da uva, né? O que representa isso para nós como crentes em Cristo Jesus? Não é simplesmente o dia da ceia e fazer em modos acelerados. Não. Nós temos que fazer em slow motion, ou seja, em câmara lenta, né? É algo que a gente faz adorando ao Senhor. É algo que a gente faz pensando realmente na via crúcia, né? É algo que nós fazemos olhando para aquela montanha, chamada Montanha da Caveira. É algo que nós fazemos quando nós estamos passando por dor. Talvez, eu não sei, você, o Espírito Santo, sabe o que você está passando, né? Nesse dia de domingo, né? As dores. Quais são as suas dores, não é mesmo? Que tem trazido dor à sua vida. Eu quero levar você a meditar, a refletir um pouquinho nessa questão da dor, porque muitas das vezes a grande maioria, a esmagadora das pessoas passam as suas dores sozinhas, não é mesmo? Em uma cama de hospital, talvez nesse tempo de pandemia, sozinhos nas suas casas, como nós ouvimos os relatos por todo o mundo, pessoas morreram lutando para respirar em suas residências. Mas eu gostaria muito hoje de falar com você a respeito dessa dor. Gostaria muito que você parasse tudo, parasse de conversar com quem está do seu lado, você está fazendo bicagem, você está com papagaiada, para tudo. É hora de você concentrar naquilo que Deus preparou para você. Quem perde é quem não está ouvindo, quem perde é quem não está dando atenção. Nós estamos focados naquilo que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós é o melhor. É o melhor. O que Deus quer para você é o melhor. O que Deus quer para todos nós é o melhor. Por isso, não disperse. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para dentro de você agora. Quero trazer para você uma palavra de abandono. Uma palavra que muitas vezes você não tem escutado por aí. Mas eu quero trazer essa palavra para você nesta noite. E ela está no livro de Mateus, no capítulo 27, no verso 46 ao 49. Mateus 27, do verso 46 ao 49. Diz assim a palavra de Deus. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente
Um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Esse texto relata o momento mais doloroso na vida de Cristo. Esse texto fala de uma dor profunda que Jesus sentiu, pregado na cruz e impossibilitado de se mexer. Estava ali pagando o preço da nossa culpa. É aqui que você tem que parar. É aqui que você tem que começar a enxergar aquela montanha da caveira com aquelas 3 cruzes. Ele estava pregado na cruz, impossibilitado de se mexer, estava ali pagando o preço de nossa culpa. A dor, a agonia e todo o sofrimento causado pelo nosso pecado levaram Jesus a pronunciar uma das sentenças mais intrigantes que já saiu de seus lábios. Deus meu, por que me desamparastes? O que podemos aprender com essa expressão de abandono do Senhor Jesus? Será que de fato Deus o abandonara? Porque Deus não pode atender o seu clamor naquele momento. O que significa esse clamor de abandono, igreja? Primeiro, Deus não pode pactuar com o pecado. Alguns comentaristas bíblicos dizem que em agonia Jesus começou a delirar e não sabia o que estava falando. Outros argumentam que o sofrimento físico era tão grande que aquela exclamação de abandono foi praticamente arrancada de seus lábios por causa da dor. Mas não podemos concordar com essas duas maneiras de interpretar o clamor de Jesus por 2 motivos. Primeiro, porque Jesus esteve consciente até o último minuto da sua vida. Tanto assim que depois desse clamor ele disse: está completo, o trabalho da salvação está consumado. Segundo, porque embora o sofrimento físico fosse terrível em sua mente, não existia a menor dúvida de que estava sendo sacrificado para salvar aquilo que ele mais amava nesse mundo. Você e eu, o ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Sendo assim, a ideia de salvar o homem sublimava o sofrimento. Portanto, a expressão de abandono não foi arrancada de seus lábios pela dor, embora a dor física estivesse bem presente na cruz. Mas, então, pastor, o que significa esse clamor de abandono? Pode Deus abandonar seus filhos no momento em que eles mais precisam deles? Essa é a pergunta que muitos fazem quando estão lendo esse texto. Pode Deus esquecer dos seus filhos no momento de agonia, no momento de turbulência, no momento de sofrimento? Ele não abandonou o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho. Você se lembra disso? Ele não abandonou. Não abandonou os 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Não abandonou Daniel na cova dos leões. Deus prometeu que nunca nos abandonará, que nunca nos deixará. Não importa a situação em que viva o crente. Se ele nasceu de novo, realmente entregou sua vida para Jesus, Deus não vê impureza. Ele diz, a Bíblia diz que uma mãe pode se esquecer do filho que deu à luz.
Mas Ele nunca se esquecerá de você. Ele nunca se esquecerá de cada um de nós, porque nós estamos paulatinamente sendo elevado à mente de Deus. Todo santo dia, Deus diz: meu povo vai levantar, meu povo vai se deitar, meu povo vai produzir. Todo santo dia, Deus cuida de você. Como então que no momento mais crítico, o pai abandona Jesus? É uma pergunta. Como? Em que sentido Deus se afastou do filho? Para encontrar a resposta, precisamos entender que na cruz Jesus citou o texto do Antigo Testamento. E nesse texto está a resposta para o seu abandono. Salmos 22:1. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação, as palavras do meu bramido? Verso 2, Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Mas o verso 3 diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aleluias! E naquele momento todo o pecado da humanidade repousava em Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. Jesus deve ter aprendido o Salmos 22 quando era criança, e de certa maneira esse salmo era uma profecia do que aconteceria com o Messias na cruz do Calvário. Ele começa assim: Deus meu, por que me desamparastes? Versículo 2, apresenta outro clamor de tristeza e solidão do salmista. E o verso 3 explica: contudo tu és santo, 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 o Deus de Israel, o Deus do crente, o Deus de todo homem, de toda mulher, de todo jovem que crê na onisciência de Cristo Jesus. Aprendo algo muito sério. Deus abandonou seu filho no momento da crucificação, porque Deus é santo. Deus é santo. Abacuque 1, verso 3 diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Agora, vamos ajuntar tudo isso, vamos chamar isso aqui tudo de quebra-cabeça. Antes de mais nada, é preciso saber que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus estava pagando o preço do pecado. Do pecado de quem? Do pecado de quem? Nós temos que ser muito tranquilos em dar essa resposta. Do seu, do meu pecado, de todos os seres humanos, de todos os tempos, todos os pecados acontecendo ao longo da história, desde o primeiro pecado de Adão e Eva até o último pecado que neste momento está sendo cometido. Todos os pecados que serão cometidos amanhã e depois da manhã, todos os pecados de todos os tempos, de todos os homens, foram depositados nos ombros do Senhor Jesus quando morreu lá naquela cruz no Calvário. Hebreus 10, 17 diz: acrescenta, Paulo dizendo: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. De acordo com Abacuque, Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, nem contemplar a opressão. Deus não se alegra na morte dos seus. Deus não se alegra quando um dos seus é tirado da terra. E muitas vezes as pessoas dizem: foi a vontade de Deus, né? O irmão acabou de se converter e morre. E muitos dizem: foi Deus, a vontade de Deus. Nós não podemos atribuir responsabilidades a Deus. Nós valemos muito mais vivos do que mortos, porque vivo você tem a oportunidade de ganhar outras almas para Jesus. Morto você não faz nada. Meu irmão, o mais terrível do pecado
é a separação que ele provoca entre o Criador e a criatura. O mais terrível do pecado está retratado na cruz. O pecado separou Deus, o Pai, Deus, o Filho. Os olhos do Pai são tão puros que não poderão contemplar a iniquidade. Deus, meu Deus, por que me desamparastes? E a resposta que o próprio Senhor nos dá: Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Jesus ficou separado de Deus para que você pudesse estar junto dele hoje. Foi por isso que Jesus brada lá da cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por quê? Mas por que me desamparastes? O pior de tudo é que muitos não conseguem enxergar que não foram os romanos que crucificaram Jesus. Não foram os judeus que o levaram àquela cruz, não foram os guardas que o mataram. Quem levou Jesus à cruz foi eu e você com os nossos pecados. Por isso, só Jesus tem a cura para perdoar o pecado do homem. Por isso, só Jesus pode te curar. Muitas pessoas tentam em vão vencer os seus pecados sozinhas. O homem pode se esforçar muito e ficar um tempo sem cometer determinado pecado, mas logo ele volta a fazer tudo de novo. Por quê? Por causa da natureza do pecado que habita dentro dele. Quando a Bíblia diz que o homem é pecador, ela quer dizer que ele é um pé de pecado. Por essa razão é que por mais que ele não queira, sempre continua praticando o pecado. Sempre vai estar ali praticando os erros de ontem, do mês passado. Mas quando Jesus entra, o pecado sai. Só que bem no centro do meu pomar, ou do pomar da história que eu vou lhe contar, você pode plantar lá várias frutas, mas nasce lá um fruto que você não quer ele lá. Por exemplo, a laranja. Nasce lá um pé de laranja no meio do seu pessegueiro, no meio da sua macieira, no meio do seu vinheiro, vieiro, né? Ou do seu pomar de pocã, mas nasce lá um intruso chamado laranja e você não quer. E o que você faz? Você pega uma tesoura e fica ali constantemente em vigília. A primeira flor de laranja que nasce, você arranca embaixo, arranca em cima, poda ali, poda aqui. Você vê 4 lá em cima, você sobe lá em cima, corta aquelas 4, quando você desce tem mais 8 embaixo, e você chega à conclusão que não compensa, é muita flor para você ficar arrancando o tempo inteiro. Corta aqui, corta acolá, mas elas nunca acabam. Um dia você se cansa e diz: é impossível acabar com as laranjas. Muita gente diz que é muito difícil ser um cristão. É muito difícil guardar os mandamentos de Deus, é muito difícil largar o pecado. Meu amigo, meu irmão, não é difícil não, é impossível. É impossível. Só Jesus pode resolver o problema do pecado do homem. É impossível, porque estamos querendo que o pomar não produza laranja e assim só tem um meio, cortando o pé de uma vez por todas. Corta, tira, arraiga do chão, arranca o pé de uma vez e assim elas acabam. O pecado é o pé de laranja. E os atos pecaminosos, roubar, matar, adulterar e etc., são as laranjas. Nós não podemos concentrar a nossa atenção simplesmente em cortar laranjas. Temos que arrancar o pé que as produz. Temos que resolver o problema do pecado. E foi para isso que Jesus foi à cruz em nosso lugar. O verdadeiro cristianismo não é a casca. O cristianismo não é fachada. Jesus não veio para que os homens tivessem uma fachada bonita de homens moralmente corretos e bons cidadãos. Jesus veio para transformar o coração, para limpar a mente, para corrigir o pecado dentro
de dentro para fora, não simplesmente para corrigir por fora, porque Jesus sabia que transformando o coração e a mente, os hábitos externos também seriam bons. Você pode estar se perguntando, por que estou ouvindo o pastor Nelson na tarde do domingo? Tem tanta coisa melhor para se fazer. Ouvindo-o falar tanto de pecado. Porque todo aquele clamor angustiado que saiu dos lábios de Jesus foi porque sobre ele estava o pecado de toda a humanidade, inclusive o seu que está reclamando. E onde habita o pecado, Deus não pode habitar. Onde Deus habita, o pecado não pode estar. Por isso, Deus se ausentou-se, porque ele é um Deus santo. Ele não tem e não compactua com o pecado. E todos que são filhos têm sido inundados pela sua santidade. Glória a Deus, aleluias. 2. O pecado quebra a comunhão do homem com Deus. Essa foi a segunda razão pela qual Jesus clamou na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Isaías fala assim, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça. Enquanto Jesus estava sem pecado, ele podia perceber a presença de Deus, tinha comunhão íntima com Deus. Mas quando o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele, aqueles pecados separaram do Pai. Jesus viveu uma vida de íntima comunhão com o Pai. Ele não sabia o que era viver distante. Contudo, naquele momento, ele sentiu todo o desamparo e solidão que todo homem sem Deus possui, e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Em outras palavras, o que está acontecendo? Pai, eu sempre estive perto de ti, hoje me sinto distante, não posso te ouvir, não posso te sentir. É horrível o que está acontecendo, é horrível o que está passando comigo. Esta é uma grande verdade. Quando nós acostumamos a viver em comunhão com Deus, nunca mais nos sentimos bem estando longe dele. Nunca mais. Faltar culto de jeito nenhum. A semana fica mais longa, fica maior. É muito ruim não poder sentir a presença de Deus. É muito ruim não poder ouvir a voz de Deus. Quando estamos distantes, isso gera sofrimento, dor, sentimento de perda. O pior status que pode existir no mundo para o homem é ser crente desviado. Porque ele não está mais acostumado a viver no mundo, mas também não consegue sentir a presença e o toque de Deus, e ele fica perdido, sem direção. Esse é o motivo pelo qual um crente verdadeiro, quando se desvia em pouco tempo, começa a fazer coisas até mesmo piores do que ele fazia antes de se converter. Porque na ânsia de encontrar satisfação, ele vai cada vez mais no fundo do pecado. Mas a única coisa que de fato vai satisfazer sua vida é quando restaurar a comunhão novamente com Deus. Jesus nasceu em plena comunhão, cresceu em plena comunhão, viveu em plena comunhão com o Pai, mas na hora da sua morte, ele viveu a experiência mais angustiante que um homem pode viver. Ele pôde suportar as chibatadas, ele pôde suportar os cravos nas mãos e nos pés, ele pôde suportar a coroa de espinhos na sua cabeça, ele pôde suportar o peso daquela cruz, mas ele não pôde suportar a ausência de Deus. Irmãos, que grande lição nós aprendemos! Que grande lição
lição do Mestre nós aprendemos. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que a nossa comunhão com o Pai. Quantas pessoas um dia serviram a Deus e vibraram na casa do Senhor, mas essa comunhão foi quebrada e eles perderam a alegria do primeiro amor. Quantas pessoas já fizeram parte do ministério de louvor, mas hoje seus lábios não louvam mais a Deus, porque a comunhão foi quebrada. Quantas já tocaram o instrumento, mas um dia o pecado entrou em seu coração e os separou daquele instrumento que os levava a ter comunhão com Deus. Quantas pessoas já pregaram, falaram do amor de Deus, mas hoje não conseguem nem pegar a Bíblia para ler, porque perderam a alegria da comunhão. Quantas? Já foram líderes na casa de Deus, abençoaram vidas, mostraram o caminho para outros, mas a comunhão foi quebrada e hoje eles estão fora dos caminhos do Senhor. Sabe o que é pior de tudo isso? É que quando o pecado entra e quebra a comunhão, muitos, como Jesus naquela hora, começam a dizer: Senhor, por que me abandonaste? Então a pessoa começa a se queixar um para o outro e a dizer: cadê Deus? Cadê a igreja? Cadê todo mundo? Ninguém me ama, ninguém me quer, estou abandonado, até Deus me abandonou. Quantos têm sido oprimidos por esses pensamentos? Quantos? Jesus é o nosso modelo e ele sabia por que de estar sozinho naquela hora. Ele não estava delirando de febre alta. Ele estava dizendo: Pai, o Senhor é santo, não pode contemplar o pecado. Naquele momento eu penso que o amor de Jesus por nós aumentou muito, incomparavelmente. Era como se ele dissesse: é muito ruim estar longe do Pai, eu preciso completar essa obra e trazer os meus irmãos de volta. Esse sermão aqui é para você que está perdido aí, ó. Esse sermão aqui que Jesus colocou em meu coração é para você que está desviado, não só da manancial, mas de qualquer aprisco. Volte para a casa do Pai e não espere ser amado, ame. Porque quem é amado por Deus sabe o quanto é amado e ama sem fazer força, sem cobrar amor de ninguém. Na cruz, Jesus carregava o pecado de toda a humanidade. Por isso ele disse: por que me desamparastes? Por que não consigo te ver? Há uma parede divisória entre mim e ti, um véu que me separa de ti, ó Pai, ó Senhor Deus. Pecado é isso. É separação de Deus. Pecado é isso. É separação. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso que o juízo não é para o crente. Crente não passa por juízo. Isso é para a terra que está perdida. A terra está perdida. 28 desse texto termina assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Não é de toda a terra, é de muitos, ou é de toda a terra se ela o quiser e o aceitá-lo. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Eu e você. Pare de bancar o crente dodói. A dor maior Jesus já levou naquela cruz. Já passou, já suportou naquela cruz. O homem é pecador porque se afasta de Deus. Contudo, existem dois tipos de pecadores. Os pecadores com um pouco de força de vontade, aqueles que não matam, não roubam, não mentem e guardam os 10 mandamentos ao pé da letra. Querem um exemplo? O jovem rico. Ele é o típico exemplo do pecador que guardava os 10 mandamentos e tinha uma vida moral correta. Quer outro exemplo? Aquele que vive uma vida moralmente errada e quebra todos os mandamentos de Deus. Maria Madalena.
Entretanto, se eu colocar diante de vocês Maria Madalena e o jovem rico, você pensaria que o jovem rico estava salvo, que Maria Madalena estava perdida. Só que diante de Deus ambos estavam perdidos, porque ambos estavam separados dele. Quando Jesus veio a este mundo, não veio somente para nos ensinar a guardar os mandamentos. Ele veio para nos reconciliar com o Pai, para trazer-nos de volta. Cristianismo não é vestir a camiseta de uma igreja. Não, não. Cristianismo é voltar para Jesus e aprender a viver com Ele 24 horas por dia. Cristianismo não é ir à igreja uma vez por semana, no domingo também não. Cristianismo não é simplesmente carregar a Bíblia para que todo mundo veja. Não, não é isso. Cristianismo não é estudar a Bíblia de vez em quando. Cristianismo não é somente orar de manhã e orar à noite. Não, isso tudo pode ser parte do cristianismo. Sabe o que é o cristianismo? É levantar com Jesus, escovar os dentes com Jesus, lavar o rosto com Jesus, tomar o café da manhã com Jesus, entrar no ônibus com Jesus, ir ao trabalho com Ele, trabalhar com Ele, comprar, vender com Jesus, estudar com Jesus, entrar e sair de lojas com Jesus, assinar o seu ponto com Jesus, pagar as suas contas com os seus cartões com Jesus, chegar à noite, tomar um banho, deitar e dormir nos braços de Jesus. Isso é cristianismo, é reconciliação, isso é voltar-se para o Pai. E foi para isso que Jesus morreu. E agora pense a respeito. Porque você de repente, descobre que um crente, um cristão que vai à igreja, estuda a Bíblia, mas dá calote em todo mundo. Pense. Porque ele nunca entendeu o que é a vida cristã. Ele pensa que é cristão somente porque se batizou num domingo lá na pia batismal do pastor, ou na piscina, no rio. Porque você encontra por aí um cristão que estuda a Bíblia, mas vive xingando, brigando com todo mundo, barraqueiro. Porque você acha cristãos que são patrões injustos com seus trabalhadores, ou empregados negligentes com seus patrões. Por quê? Porque não entenderam o que é a vida cristã. Sabe do que este mundo está precisando? De que Jesus entre e revolucione as vidas, e de que você entenda que cristianismo é viver com Jesus 24 horas por dia. Quero que saiba de algo importante nesta noite. Seu problema não é o homossexualismo, nem a droga, nem o adultério, nem a depressão, nem mesmo o seu caráter. Isso tudo é o fruto do seu problema. O seu problema é que você está longe de Jesus. O seu problema é que você está longe de Jesus. Onde está o seu coração agora? Já parou para pensar aí? Onde está o seu coração agora? Eu falei para você olhar para aquele monte chamado Monte da Caveira e olhar e mirar que tem 3 cruzes na leitura, porque hoje elas não estão lá mais. Mas aonde é que está a sua visão? Aonde é que está o seu pensamento? Aonde é que estão as atitudes do seu coração? Porque desse coração depende vida e morte. Porque dessa boca fala que o coração está cheio. E aí nós esquecemos de viver Jesus 24 horas por dia. E quando nós esquecemos de viver Jesus 24 horas por dia, nós tropeçamos aqui, acolá. E nós vamos começar a colher pecados ao invés de laranjas. Nós vamos, ao invés de plantar ou arrancar um pé de laranja, nós vamos plantar e colher pecados. Interessante é que Deus não enxerga isso. Você viu o que Abacuque 1,3 diz? Deus tem os olhos perfeitos. E Ele não está olhando para você para procurar defeito em você, mesmo sabendo que você tem. E toda vez que Ele olha para você, Ele vê Jesus em você. Ele vê Jesus, Ele vê o sangue de Jesus nos umbrais da sua vida. E Ele disse, isso é meu, me pertence. Só que os nossos pecados, irmãos, que nós cometemos aqui nessa terra, perante os homens, contra os homens, não é que Deus vai te achar, não é que o pecado vai te achar. Mas as consequências, sim, daquele ato. As consequências
daquele que matou, uma hora ele será encontrado por essas consequências. Mas não digam que é punição de Deus, porque não é. Deus já disse, não me lembro jamais dos seus pecados. Você pode até se lembrar qual foi a última vez que você pecou e detalhadamente dizer o que você fez. Mas Deus não. Por quê? Porque ele não é eu e você. A palavra dele é uma só. Viverá para sempre todo aquele que confessar o meu Filho e perseverar até o fim. Sabe, meus queridos, isso pode acontecer mesmo que você seja cristão há muitos anos. Isso pode estar acontecendo com você desde que você se entende por gente. Você vem pecando contra seu pai, contra sua mãe, contra o sistema. Mas eu quero dizer para você, venha a Jesus como você está. Abra o seu coração e lhe entregue a vida hoje mesmo. Entregue a sua vida a Ele. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Pai. É Ele que perdoa. É Ele. Não fique pensando aí que Deus está procurando meios para lhe colocar numa cama, doente, sentindo dor. Não, Jesus já passou, já sofreu essa dor por você. Essa dor que você está sentindo hoje é dor por estar afastado dos caminhos do Senhor. Jesus, o próprio Filho de Deus, por amar a nós, assumiu nossas falhas e sentiu a separação que o pecado provoca ou provocou, uma vida de decadência do homem na terra. Jesus, ele experimentou um homem 100% Deus na terra. Não pecou coisa alguma na vida, mas assumiu minha forma pecadora. Você está entendendo, igreja, por que Deus virou as costas para Jesus? Lá naquela cruz, para nunca mais ele virar as costas para nenhum de nós. Aleluia. Para nós todos os dias entendermos, Deus não está irado. O resultado foi sentir tristeza, solidão e a miséria que todo homem distante de Deus experimenta. Jesus experimentou tudo isso. É muito ruim viver separado de Deus. É muito ruim. Muito ruim viver separado de Deus. Jesus veio para nos reconciliar. Jesus chamou a igreja para levar essa reconciliação a todos. Primeiro das nossas famílias. Porque é em casa que nós damos os verdadeiros testemunhos. É em casa que nós, às vezes, extrapolamos ou às vezes negligenciamos. É lá que começa o ministério de todo crente. Se você está aqui nesta noite, nessa sala comigo, não é coincidência. Hoje é o seu dia de reconciliar-se com Ele. Hoje é seu dia. Depois que terminar o culto, você pode entrar lá no Message do pastor Nelson e dizer assim, pastor, eu quero fazer minha reconciliação com o Senhor. E nós vamos orar junto. E nós vamos orar juntos. Independente de onde você está, de onde você mora. Nós vamos orar juntos, nós vamos ligar. A palavra de Deus diz que tudo que será ligado na terra estará ligado no céu. Você crê dessa forma? Prepare o seu coração. Hoje é o seu dia de se reconciliar. Volte-se agora para o Senhor e receba de graça perdão e salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tudo de graça. Hoje, esse momento de primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia. E eu quero dizer para você
que é o momento de nós tomarmos a ceia e daqueles que estão passando por dor, né? Aqueles que estão passando aí por privações, é momento de você se render ao corpo de Cristo, tornando-se um com Ele. É momento de você entender que Deus, Ele ama demais a você e a todos que estão sob os seus cuidados. Vou te dar alguns segundos para você ir até a sua geladeira, pegar o seu suco da uva, não é suco de laranja, suco da uva, não é suco de polpa de uva, é suco líquido. Se tiver o vinho puro também, não fique envergonhado, né? Hoje vou tomar vinho enquanto que os outros irmãos tomam suco, não tem problema. Pegue lá, pega o teu pão, não pegue bolo, bolo não vale, viu? Coxinha também não, e nem pão de queijo, é pão. Pegue pão, Jesus disse pão. Jesus não disse, pega lá o pão de ló. Não, porque o pão de ló é diferenciado. É o pão de trigo. Pega o teu pão. Pega o teu cálice. E eu vou te dizer algumas palavras aqui sobre a ceia. Jesus nunca fez pessoa alguma adoecer para lhe ensinar uma lição espiritual, para trazê-la mais para perto dele, ou para ela aprender e se quebrantar diante dele. Ele também não castigou ninguém com enfermidades em ocasião alguma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existem crentes que têm medo que a ira de Deus os atinja nessas áreas. Mas o Filho de Deus não está mais debaixo da sua ira, mas do seu favor. Eu e você, nós, a Igreja Batista Manancial, nós, os batistas brasileiros, nós estamos debaixo do favor do Altíssimo. Amém. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Hoje, nesse momento, nós vamos ministrar a ceia. E Deus quer dar a nós planos de vitalidade através da ceia. A ceia, toda vez que nós participarmos da ceia, devemos saber o porquê nós estamos participando. Por que o crente participa da ceia? Mas antes de tudo, lembre-se de nunca tomar a ceia de forma supersticiosa. Não é o pão em si mesmo ou o vinho que tem o poder, mas é a sua união com Cristo, é a sua fé com Cristo, a sua fé com Cristo. A fé é a moeda do céu, é a sua fé com o dono do céu, é a sua fé com Deus. Não tome a ceia como uma tentativa de receber um milagre, mas tome a ceia numa atitude de confiança e segurança, na promessa infalível da palavra de Deus. Deus tem promessa para a sua vida? Diz aí, dá um sim, dá um ok, faz algum barulho na tela aí, meu querido. Deus tem promessa na sua vida, declare isso. Deus tem promessa na minha vida. Precisamos ter cuidado, irmãos, para que a ceia não se torne apenas um ritual. Frequentemente encontro pessoas que ficam meses sem participar da ceia, porque estavam doentes. E pergunto por que não pediram para alguém lhe levar o pão e o vinho, mas elas dizem que nem lhes ocorreu a ideia. Olha, tanto que elas levam a ceia como prioridade nas suas vidas. Isso acontece porque para elas a ceia é apenas um ritual. Não sentem que precisam comer do corpo do Senhor. A ceia nos dá saúde e vida. Em 1 Coríntios 11, o Senhor diz que Ele não deseja que sejamos condenados com o mundo. Olha só, onde está escrito isso, pastor? Marca aí na tua Bíblia, 1 Coríntios 11, 32. Mas quando julgados,
somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo, como eu já disse hoje, o mundo, se não olhar para a cruz, se não olhar para o Senhor, se não tomar o Senhor como Senhor da sua vida, serão todos condenados. O contexto desse capítulo é a ceia do Senhor. Portanto, ser condenado aqui não significa ir para o inferno. Muito embora tomar a ceia de forma indigna seja errado, não pode condenar ninguém a ir ao inferno. Ninguém vai ao inferno por tomar a ceia, com raiva ou sem raiva. O Senhor está dizendo que a igreja deve receber os benefícios da ceia para que não sofra o mesmo tipo de condenação que o mundo sofre. Baseado no contexto, o que eles estavam sofrendo era fraqueza, doença e morte prematura. E Paulo diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Desde que Adão caiu, o mundo está debaixo de condenação e por isso sofrem debaixo de doenças, fraquezas e mortes antes da hora. A vontade de Deus é que não mais vivamos assim. O Senhor veio para remover tais coisas na vida dos que creem, na minha vida, na sua vida. Nós cremos, então não existe nenhuma maldição. Nenhuma maldição existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas pastor, já ouviu falar da maldição hereditária? Já. Então, mas quem é que tem a maldição, que vive sob maldição hereditária? Aqueles que não têm a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Quem tem, a palavra está dizendo, já não existe nenhuma condenação. Leia a Bíblia, meu irmão. Romanos 8:1. Paulo estava surpreso que houvesse tantos fracos, doentes e gente que morria, jovem dentro da igreja de Corinto. Jovens morrendo. A razão deste problema era que eles não discerniam o corpo de Cristo na ceia. Eles estavam tomando a ceia de forma irreverente e indigna. Não significa que eles eram indignos, mas estavam participando de forma indigna. Muitos interpretam de forma errada esse texto e dizem que se alguém participa da ceia em pecado sofrerá juízo. Agora preste atenção. Quem aqui não é pecador? Atire a primeira palavra aí no seu iPhone, no seu celular. Diga: eu não sou pecador. Todos nós somos pecadores. No momento da ceia estamos tomando pecadores. Mas olha aqui, mais uma vez, Deus não está olhando para isso. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Não é a pessoa que é indigna, mas é a maneira como ela está tomando a ceia. Como é que você está tomando a ceia, cristão? Como é que você está tomando a ceia, cristã? Jesus morreu por gente indigna. E não existe existe ninguém digno na presença de Deus. Não existe ninguém digno. O melhor dos melhores pastores da face da terra, ele é indigno diante de Deus. Pastor, onde você ouviu escrito isso? No livro de Apocalipse. Que capítulo, pastor? Capítulo 5. Que versículo, pastor? 2 e 3. Está mastigadinho, né? Agora anote e aprenda. Está lá e está dizendo assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é? E ele continua: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Imagina isso. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, olha, irmãos, sem discernimento, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11, 27 ao 30. O resultado disso era fraqueza e doença.
Alguns interpretam que a fraqueza, doença e morte prematura eram a disciplina de Deus sobre eles por causa da irreverência com a ceia. Mas eu creio que devemos entender isso como resultado de não estarem participando dos efeitos maravilhosos da ceia por não ter entendimento do seu significado. Tem significado, pastor? Óbvio! O ato de tomar a ceia indignamente é apenas um sinal de que eles não discerniam o corpo de Cristo. O verdadeiro problema é a falta de discernimento. Isso significa que quando tomamos a ceia sem discernir o significado do corpo de Cristo, deixamos de usufruir da bênção da cura, força e vida longa. Paulo diz claramente, eis a razão. Ele diz que há somente uma razão porque os crentes de Corinto viviam doentes. Eram porque não discerniam o significado do corpo de Cristo. Quando eles pegavam o pão, eles não entendiam porque o corpo tinha sido dado. Não entendiam. Quando eles pegavam o pão, eles não entendiam nada. Por isso Paulo diz, é preciso discernir o quê? O corpo. Ele está dizendo discernir o quê, igreja? O corpo. Você está discernindo o quê? Ah, pastor, estou discernindo o sangue. Ele está dizendo discernir o corpo. A palavra discernir é diakrino, no grego. Essa palavra significa fazer diferença, separar, distinguir. Em primeiro lugar, precisamos distinguir o pão da ceia dos outros pães comuns, mas também devemos distinguir a diferença entre o sangue e o corpo. Precisamos saber para que o sangue foi derramado e por que o corpo foi partido. Os irmãos entendem mais rapidamente o significado do sangue. Eles sabem que os seus pecados foram perdoados e eles agora participam da nova aliança. Muitos, porém, não entendem o significado do pão. É interessante que nos 3 evangelhos, onde é descrita a última ceia, que na verdade é a primeira, o Senhor diz sobre o pão, tomai, comei, isto é o meu corpo. Nada diz sobre o seu significado. Mas sobre o cálice ele diz, este é o meu sangue, dado para a remissão dos pecados. O sangue foi derramado para lhe purificar. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Mateus 26, 26, 28. Qual é o significado do pão, igreja? Ei, crentão! Qual é o significado do pão? Porque o corpo foi partido. Nós sabemos que o sangue é para a remissão de pecados. Mas o corpo partido. Creio que o corpo foi partido para a cura do nosso corpo. Eu creio sim. Eu creio. Paulo não disse que o problema dos coríntios era porque não discernia o sangue. Ele disse que o problema era não discernir o corpo. Para que serve o pão? Porque não discerniam o corpo, estavam fracos e doentes. Versos 29 e 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Existem 2 elementos na ceia, porque existem 2 explicações, ou 2 aplicações diferentes. O vinho é para perdão, mas o pão é para a cura. O pão é para a cura. O sangue é para o perdão. Quanto ao sangue, não há nenhuma confusão. O problema é para entender o significado aqui do pão. O Senhor mesmo tornou o seu significado bem claro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, 7. Quando você tomar o vinho, saiba que os seus pecados foram perdoados. E você foi feito justo diante de Deus por causa do sangue de Cristo Jesus. Aleluia. O corpo é para a cura. Embora todo cristão tenha discernimento do vinho, nem todos entendem
o sentido do pão. Quando o Senhor falou com a mulher cirofenícia, ele disse que não era bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. O que significa o pão dos filhos, pastor? Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Marcos 7, 26, 28. O pão dos filhos se refere à cura da filha da mulher. Os filhos são aqueles que participam da aliança, e os cachorrinhos são os gentios que estavam fora da aliança. Assim, a cura estava incluída na aliança de Deus com seus filhos. Mas ali o texto fala de libertação e não de cura. Como explicar isso? A verdade é que a Bíblia trata a doença e a possessão demoníaca como sendo a mesma coisa, pois ambas procedem do diabo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Nesta noite, nós vamos tomar a ceia, juntos, a cura e a libertação. É o pão dos filhos. A mulher creu no poder dos milagres e recebeu milagres. Mas hoje nós participamos do pão inteiro. Então podemos desfrutar de muito maior poder. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então nós podemos desfrutar de maior poder. De maior poder. Nós podemos, então, aí nas suas casas agora, cada um vai servir aí o anfitrião, vai servir, se tem visitante, vai servir o visitante, vai servir os da casa, e nós vamos tomar parte neste cerimonial, nesse memorial. Nós não fazemos apenas para lembrar da morte, ressurreição e volta de Cristo Jesus. Também, mas nós fazemos para recebermos cura. Perdão, nós já ganhamos, nós já o temos, mas nós fazemos para que fiquem notado, para que todos possam perceber que Jesus já nos redimiu, que o sacrifício foi feito de uma vez por todas. De uma vez por todas, o sacrifício foi feito. Não há mais o que fazer. Da parte de Deus, Ele já te salvou, falta você crer. E hoje nós vamos celebrar a ceia. O pão que você tem aí na sua mão. Não é aquele pão que o Senhor Jesus partiu e deu aos discípulos. Mas também era um pão que passou pela fornalha do padeiro. Assim como esse que eu estou segurando na minha mão. Mas o que vai fazer com que eu me sinta bem, o que vai fazer com que essa cura aconteça na minha vida é eu comer com fé. Naquilo que Jesus disse, que quem come do meu corpo, quem come da minha carne, mesmo que morra, viverá. Ele diz que quem come terá a vida. Então é como se você estivesse precisando tomar um remédio para se livrar de algum male. Você vai tomar o pão, você vai comer o pão e você vai celebrar cura. Qual que é o organismo? Qual que é a parte do seu organismo que você está debilitado, debilitada? Hoje você vai comer cura, em nome de Jesus. Levanta seu pão assim para cima e diga comigo, de olhos fechados ou abertos, fica à vontade. Senhor Jesus, eu creio no sacrifício do Senhor. Eu sei que foi feito. Um sacrifício muito grande. Para me salvar. Eu, que outrora era teimoso, orgulhoso, egoísta, soberbo. Eu era sovina. Eu era canguinha. E hoje eu entendo que o Senhor lá naquela cruz me perdoou. E hoje eu posso comer o pão da vida. E esse pão
esse pão, eu creio, eu creio, pela fé, que eu vou receber cura. que eu vou receber cura. Cura para todos os males Cura para todos os no males meu organismo. E eu declaro E eu que declaro toda a igreja que toda igreja receberá, ao comer o pão da vida, ao comer o pão pela da- fé, pela fé, será curada. será curada. Em nome de Jesus. Em nome de Então Jesus. comam em nome de Jesus. Pega o teu cálice, erga ele para o alto e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado. porque na cruz do Calvário Na cruz do Calvário, o Senhor o Senhor levou o meu pecado. levou o meu pecado. Aquele sangue Aquele sangue vertido na cruz vertido na foi cruz para me salvar. foi para me salvar. E hoje eu entendo E hoje eu entendo que o Senhor me purificou, o Senhor me purificou. o Senhor me salvou O Senhor me salvou por intermédio por intermédio do sacrifício do sacrifício do Senhor na do cruz. Senhor na cruz. Um bebê nos nasceu Um bebê nos nasceu com a missão com a missão de morrer pela de humanidade. morrer pela E o humanidade. Senhor E o Senhor morreu por mim, morreu por mim. ressuscitou por mim, Ressuscitou por está mim. sentado Está sentado à direita de Deus Pai, à direita de Deus Pai, intercedendo intercedendo por nós, igreja por nós, igreja do Senhor do Senhor na terra. na terra. Nós tomamos o suco da uva Nós tomamos o suco nesta do- noite nessa noite como sinal como sinal de uma aliança de uma aliança inquebrável inquebrável que nós temos contigo. que nós temos Em contigo. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome em nome de Jesus. Senhor, nós te damos glórias e honras. Nós declaramos nesta noite, ó Deus, que nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Amém. Nós somos o povo saudável. Aleluia. Doença, ela pode até nos abater, ela pode até chegar até nós. Mas ela chega com o umbigo roxo. Ela chega com horas e dias contados para nos deixar. Amém. Pois nós temos o antídoto. Nós temos Jesus de Nazaré. Amém. Nós temos ao Espírito Santo que habita em nós. E maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Por isso não tememos. Nós não vivemos amedrontados. Nós vivemos seguros nas mãos do Senhor. Amém. Por isso, meu Pai, muito obrigado. Esta noite nós pudemos aqui juntos, como família Manancial, adorá-lo, ouvir que houve um abandono na cruz, mas também aprendemos que aquele abandono foi para que todos nós pudéssemos ser achados e jamais sermos encontrados longe do Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe os lares aqui presentes, que o Senhor abençoe as famílias aqui presentes. E que haja, Senhor, suprimento, que haja, Senhor, fé nos nossos corações, para que nós possamos receber aquilo que nós falamos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, e todos dizem, Amém. glória.